Bom, gente, eu vou começando, então, não sei se vai entrar mais alguém aí, né? Estamos em 8, 9 comigo. Mesmo esquema, tá? Se aparecer dúvida, vocês põem aí no chat ou no grupo e aí a gente resolve as dúvidas, tá? Vou compartilhar aí o slide, continuando das aves. Só um minuto, deixa eu achar ele aqui. Acho que eu parei aqui então, né? A gente terminou a primeira aula então falando sobre o tubo digestório, né? Enfatizar então o papo que amolece o alimento e a moela com aquelas pedrinhas, com aqueles resíduos que a ave engole junto, vai dar atrito, né, com o músculo da moela e triturar o alimento, certo? Aqui, gente, eu coloquei então do alimento que eu já falei, né? Que as aves elas se alimentam constantemente porque elas gastam muita energia no voo, né? E elas têm o formato aerodinâmico que facilita bastante o voo e o bico então que é especial, adaptado para cada tipo de alimento, que eu já tinha falado então na aula anterior. Ninguém vai precisar guardar a forma de bico, mas é só para entender, né? Em termos de adaptação e alimentação. Os hábitos alimentares variam bastante. Então, tá vendo? Ó, se for um bico para semente, às vezes ele é um pouco mais forte, mais grossinho. Uma ave aquática, para pegar, às vezes, pequenos vermes, pequenos peixes, né? Carnívoros têm esse bico curvadinho aqui, ele já ajuda a rasgar a carne, né? Então, tem uma variação muito grande em termos de bico e de alimentação. Os carnívoros sempre é esse bico típico aí da águia, né? Do falcão, que é esse bico fino para perfurar a carne. Os insetívoros têm um bico fininho para buscar inseto naquele buraquinho menor possível, né? Igual o pica-pau também, que pega a larva nas árvores. Os onívoros, no caso o tucano, gente, ele come sementes, frutos, mas ele também é carnívoro, ele come filhotes de outras espécies. Então, o bico dele é uma adaptação aí para as duas coisas, na verdade, tá? E tem aqueles necrófagos, igual o urubu, né, que come carniça. Então, ele também, de certa forma, tem um bico meio forte aí para poder puxar, arrancar o tecido ali, que mesmo que está em decomposição, ainda tem bastante firmeza às vezes, né? O sistema respiratório, então, só respiram por pulmões, tá? A respiração é pulmonar, desde réptil não tem como respirar mais pela pele. E o pulmão tem uma área de absorção muito grande. É um pulmão de réptil mais evoluído. Aí colocou pulmão parenquimatoso, porque o do réptil também é parenquimatoso, mas é com mais canal de arejamento, com mais área de absorção, tá? E os sacos aéreos que eu já vou mostrar para vocês. No caso da traqueia das aves, gente, nós temos na laringe as cordas vocais. As cordas vocais é para perceber o som, para sair o som, né, as vozes. A ave tem um órgão que chama siringe na traqueia, principalmente os machos, que é o canto das aves. O macho tem como função aí cantar para atrair a fêmea, né? Então ele canta, aí o canto específico de cada espécie para atrair a fêmea, certo? Então esse órgão chama-se siringe, é para o canto das aves, tá vendo? Aqui, ó, destaca os sacos aéreos. Então, aqui seria a traqueia, a siringe está bem aqui na entrada da traqueia. Conforme o ar sai, vai vibrar, tipo uma corda vocal, e vai produzir o som. Aí o ar vai para os pulmões e aqui estão os sacos aéreos, tá vendo? Eles meio que se adentram entre as estruturas ósseas. Então, quando a ave vai voar, eles inflam para ela ficar menos densa. Quando ela vai descer, né, pousar no solo, aí ele
esvazia, aí ela fica mais densa, então ajuda a controlar o peso, tá? Então aqui, ó, o ar pode entrar pela narina ou pela boca, aí vai pela traqueia e vai ser levado para os pulmões, que já tem uma área de absorção, então, bem maior, tá? Aqui a figura que ficou faltando lá, né, a hora que eu falei dos ossos. O osso, gente, tá vendo? Ele é cheio de poros, de furinhos, cheio de ar, então é um osso bem mais leve, é o osso pneumático, certo? O sistema circulatório evolui? Evolui. Parecido com o coração do réptil. O coração da ave é bem parecido, só que agora, lembra, vamos pensar em termos de cavidades. Então, se eu fosse considerar o coração do réptil, ó, a gente fazia ele assim, ó, com 4 cavidades. Aqui, átrio direito, átrio esquerdo, tá? Aqui o sangue do átrio direito vai ter que ir para o ventrículo e do átrio esquerdo também. E no ventrículo, ó, era meio aberto ainda no réptil, então misturava sangue. Então aqui é o átrio direito, átrio esquerdo, 2 átrios. Aqui você tem o ventrículo direito no réptil e o ventrículo esquerdo também no réptil. Sangue com 4 cavidades, mais mistura de sangue no ventrículo. Agora, o da ave, gente, o que acontece? É parecido, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, totalmente separado. Tá vendo? Ó, não vai ter mais essa aberturinha aqui e o sangue não se mistura mais. Então, é uma evolução também. A circulação das aves é dupla completa, sem mistura de sangue no ventrículo. O coração continua com 4 cavidades, mas a circulação é completa. Não tem mistura de sangue mais. O mamífero também vai ser assim, tá? Então, só para lembrar, peixe tinha 2 cavidades no coração, um átrio e um ventrículo. Anfíbio tinha 3, 2 átrios e um ventrículo. Mistura sangue no ventrículo, circulação dupla incompleta. Réptil tem 4, mas mistura o sangue no ventrículo, circulação dupla incompleta. Ave mamífero, 4 cavidades totalmente separadas, circulação dupla completa. Certo? É vantagem isso? O sangue é muito mais oxigenado para produzir mais energia para o voo, né? Para produzir mais energia para controlar a temperatura do corpo. Então, tudo isso favoreceu para essas características das aves, certo? Aqui, gente, eritrócito é a mesma coisa que glóbulo vermelho, tá? Só no mamífero, os glóbulos vermelhos não têm núcleo. É uma célula sem núcleo. Até peixe, anfíbio e réptil e ave tem núcleo no glóbulo vermelho. É uma característica que só vai mudar no mamífero. E a ave, então, mantém a temperatura do corpo. Aqui, então, o coração, ó. Então, são 4 cavidades. Às vezes, o exercício vai até pedir para nomear, tá? Às vezes, ele vai pedir para nomear. Então, você vai colocar 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ou 2 átrios e 2 ventrículos. Totalmente separados. Portanto, circulação dupla completa. Não tem mistura mais de sangue no ventrículo. A excreção que eu falei, fezes e urina junto. Então, é uma excreção meio esbranquiçada, né? E isso facilita o voo porque ela não guarda urina, já que ela não tem bexiga urinária. O sistema nervoso é já bem evoluído, né? Todos os vertebrados têm, à medida que passa de peixe para anfíbio, de anfíbio para réptil, de réptil para ave, de ave para mamífero, vai ficando cada vez mais complexo, né? Os nervos, os estímulos bem desenvolvidos, certo? Os olhos também, bem desenvolvidos para a visão, que eu falei que eles têm que ver do alto, né? No caso aí, os órgãos do sentido mais desenvolvidos nas aves é a visão e a audição. Então, elas escutam e enxergam muito bem. O paladar e o olfato nem tanto, mas tem também, tá? Não é tão desenvolvido. Aqui no olho que eu falei, ó, todos os vertebrados terrestres têm pálpebra, que é aquela pele no olho para evitar que resseque o olho. A ave, gente, além da pálpebra, ela tem uma membrana que chama membrana nictitante. Tá vendo? A pálpebra estaria aqui. A membrana é essa, ela meio que fecha o olho assim, porque na hora do voo, para o olho não ressecar,
É uma membrana fina, que de certa forma ela ainda consegue enxergar, só que cobre o olho e junto com a glândula lacrimal vai lubrificar o olho. Para quê? Para não ressecar na hora do voo. Então é uma adaptação relacionada com o voo também, tá? A reprodução, sempre macho e fêmea, e como eu mostrei já no slide, os machos geralmente dá para diferenciar. Eles têm penas mais coloridas, mais destacantes, igual o pavão aqui. A fêmea é bem mais feinha, né? Porque aí ele abre aquela cauda que eu mostrei no slide anterior e atrai a fêmea. O galo também, ó, é maior, tem mais penas, às vezes mais coloridos, mais destaque, tá? Para atrair a fêmea, certo? Então tem dimorfismo sexual. O que que é isso? Dá para diferenciar qual é o macho e qual é a fêmea, certo? A fecundação, então, sempre interna. Começou no réptil e agora prossegue, tá? Os gametas são fecundados dentro da fêmea. Ovíparos botam ovos. E aqui a novidade, então, que eu tinha falado para vocês, que é importante destacar, que favorece o desenvolvimento, que é o cuidado parental. Os filhotes têm muito mais chance de chegar na fase reprodutora, porque os pais cuidam dos filhotes, né? Bota o ovo, choca o ovo, cuida do ovo. Às vezes tem revezamento, o macho fica no ninho enquanto a fêmea busca alimento. Geralmente não deixa esse ovo muito tempo sozinho, porque tem predador. Aí o filhote nasce, o mesmo esquema. O macho ajuda a cuidar, aí eles buscam alimento para o filhote, alimenta o filhote, até que esse filhote esteja apto para voar e se virar sozinho. Então, isso chama cuidado parental. Em mamífero também tem. E em mamífero melhora mais ainda, porque a fêmea já tem o leite, né? A glândula mamária não precisa ir buscar alimento. O filhote está o tempo inteiro com ela protegido, né? E no mamífero também vai reproduzir a maioria dentro da fêmea, desenvolve dentro da fêmea, fica mais protegido ainda. Então, o cuidado parental é nesse sentido, tá? Todas as aves, então, são ovíparas, botam ovos. A reprodução, então, ó, que está mostrando, né, que as fêmeas também têm ovários reduzidos, para não pesar muito, tá? E com relação ao acasalamento, ó, você tem sempre associado o som, que é o canto do macho, as cores, que o macho tem cores destacantes, e às vezes até um comportamento de dança que o macho faz para atrair a fêmea. O ovo tem que ter muito vitelo. Vitelo é aquela parte de substância que alimenta o embrião quando ele está se desenvolvendo. Então, como o embrião vai desenvolver o tempo inteiro dentro do ovo, né? Não tem como, não é igual o sapo que o girino sai e vai comer no ambiente. O pintinho, a ave aí, ela vai desenvolver o tempo inteiro dentro do ovo, igual o réptil. Então tem que ter muito vitelo o ovo. A casca é bem mais dura do que o do réptil, porque o ovo da ave tem que suportar a fêmea chocando esse ovo. Então a casca do ovo é mais grossa, tá? O canto, então, além de atrair a fêmea, ele serve para reunir as espécies que vivem em bandos, né? Ele serve para adverter de algum perigo, é um som de advertência, para chamar os filhotes, tá? Às vezes a fêmea emite um sonzinho para chamar o filhote, e às vezes até para indicar um lugar apropriado para o ninho, quando o macho e a fêmea estão buscando um lugar para o ninho. Aqui são os comportamentos de acasalamento. Ó. Essa espécie aqui é bem comum, viu? Se procurar até no YouTube, acha. Ele tem um papo aqui vermelho e ele infla esse papo macho. Dá um movimento no papo e ele atrai a fêmea, tá? O papo mais destacante, né? Mais vermelho, mais vibrante, geralmente é o que ela escolhe para acasalar. O pavão, né? Que abre aquela cauda toda colorida, que é um comportamento de atração da fêmea. Esse aqui, ó, ele faz uma espécie de dança, ele vai abrindo e fechando a asinha, abrindo e fechando e atrai a fêmea. E alguns pela cor, né? São muito coloridos. Quanto mais colorido, mais se destaca, mais atrai a fêmea. Então, todos esses comportamentos de canto, de dança, de cores, estão relacionados de espécie para espécie, né? Para atrair a fêmea para a cópula. Aqui é o aparelho reprodutor da fêmea, da galinha. Vamos pensar na galinha que é mais próxima da gente, né? Da ave. O ovário, gente, é cheio de ovinhos. Se alguém já viu mata-galinha, parece um monte de ovinho na gema. Parece a gema, uma bolinha de gema.
Então, o que vai acontecer? Esse óvulo, que é o óvulo, né? Ele vai sair do ovário e ele vai passar por esses canais aqui, tá? Que é o canal do oviduto, né? Da galinha, para sair pela cloaca. À medida que ele vai passando por esses canais, o ovo vai se formando. Então, ele meio que se forma de dentro para fora. Então, ele é a bolinha da gema, que é a célula ovo, né? O óvulo. Aí vai ser envolvido pela clara, o córeo e a casca, à medida que ele vai passando por esse canal. Quando ele chegar aqui no finalzinho, ó, ele já está pronto o ovo. E aí, o macho copulando com a fêmea, o espermatozoide passa por um porozinho na casca e vai fecundar a gema, o disco germinativo que está lá na gema, tá? Então, se a galinha não copular, não tiver macho, o ovo se forma do mesmo jeito e ela bota do mesmo jeito. Só que aí não nasce filhote, né, gente? Então aí o ovo, eles usam o termo, né? Para nascer filhote, o ovo tem que ser galado. O que que é isso? O macho copulou com a fêmea, o espermatozoide entrou na cloaca da fêmea, passou por esse poro na casca e fecundou a gema. Aí é um ovo que vai nascer filhote. Aí ele vai ter que ser mantido à temperatura ideal, que no caso as aves chocam, senão tem que pôr numa incubadora, até o filhotinho desenvolver e nascer, certo? E réptil também, tá? Réptil também mais ou menos forma assim, por isso que tem gente que tem tartaruga fêmea e ela bota, mas se não tiver o macho também não nasce, tá? Aqui os anexos embrionários, que eu acho que o Renato passou para vocês quando ele deu embriologia. Então, o ovo de réptil e ave, ele é muito mais evoluído, ele é adaptado totalmente ao ambiente terrestre, porque, ó, ele tem alguns destaques, ó. Ele tem o vitelo, o saco vitelínico, né, que é uma bolsa que alimenta o embrião, geralmente ela está ligada mais próxima à boca, tá? É importante essa característica. Tem um anexo que chama amnion, ou líquido amniótico, que envolve o embrião para evitar desidratação, para evitar choques mecânicos. À medida que o ovo bate, o embriãozinho fica protegido ali dentro, tá? A casca, junto com uma película que se chama córeo, que serve para proteger e impermeabilizar. Quem já descascou o ovo cozido tem uma película por baixo que é o córeo. Então a casca e o córeo impermeabiliza. E tem uma que é o alantoide. O alantoide, ó, é uma bolsa, por isso que está a cavidade alantoide aí, que armazena excretas. Ela vem aqui do intestino, ó, tá vendo? Ela está se espalhando aqui ao redor do ovo para armazenar excretas. E como ela é bem pertinho da casca, ela permite trocas gasosas. Então, o saco vitelínico, ou bolsa vitelínico, o vitelo alimenta, a casca e o córeo protege e impermeabiliza, o âmino hidrata e evita choques mecânicos, e o alantoide armazena excretas e faz trocas gasosas. O ovo do réptil é igualzinho, tá? Tudo isso favoreceu o desenvolvimento do ovo em ambiente terrestre, sem necessidade de ir para a água, certo? Então, chamam-se anexos embrionários do ovo. Aqui, ó, é a gema. Aqui tá bem clarinho, mas a gema, gente, se vocês quiserem depois, uma hora que quebrar um ovo, observar, ela tem uma manchinha branquinha, que é o disco germinativo, que é onde o espermatozoide vai encontrar, vai fecundar para formar o embrião. Aí no estágio mais desenvolvido, ó, começa a formar uma área mais esbranquiçada e os vasos sanguíneos. E aí vai começar a formar o embriãozinho. Então ele vai crescendo e vai se alimentando de parte da gema que funciona como vitelo. Tá vendo? Aí ele vai crescendo. E se você não tiver um ovo fecundado, ele tem o disco germinativo, mas não vai estar fecundado, portanto, não nasce filhote. Tá? Aí vai desenvolvendo, tá vendo? O embriãozinho vai ser ligado aí no vitelo e vai comendo o vitelo. Isso dentro do ovo. Até que ele se desenvolve totalmente, com o biquinho ele vai quebrar a casca e nascer. Certo? O réptil é parecidíssimo, só que o filhotinho, o embrião, ele cresce dentro da gema. Esse aqui, tá vendo? Ele cresce em cima da gema. O do réptil, ele vai crescer dentro da gema. O disco germinativo é lá dentro da gema, tá?
Os ninhos, então, mostram uma eficiência com o cuidado parental. Eles fazem ninhos de várias formas e adaptados para proteger esses ovos e esses filhotes dos predadores, né? Macho e fêmea, eu falei que às vezes revezam e fazem um ninho juntos. Aí eles botam, aí eles chocam, cuidam desses ovos para o predador também não se aproximar. Então, são vários, né? Aqui é a entrada do ninho, tá vendo? O ninho bem fechadinho, né? Aqui tem uma base para os ovos não caírem, é claro, né? E aqui os pais estão por perto. Se às vezes um sai, o outro fica e vão revezando. Tem o ninho do João de Barro famoso aí, né? Que ele tem uma entradinha e ele tá sempre voltado para o lado que não recebe muita insolação. Aí ele tem umas dobrinhas internas para não chegar a água da chuva. Então, isso demonstra o cuidado com os filhotes. Os ovos variam na cor de acordo com a espécie, mas todos têm a casca, né? E os filhotinhos, ó, quando eles nascem, os pais chegam ou eles escutam algum ruído, barulhinho, eles já abrem o biquinho, que é o instinto aí no DNA, né, para se alimentar. Os pais buscam alimento, guardam no papo e regurgitam esse alimento molinho para os filhotinhos lá dentro do biquinho, bem lá no fundo, aí o filhotinho vai comer. E eles vão fazer isso até o filhote crescer, desenvolver, poder voar, né? Para poder se virar sozinho. Então, isso é o cuidado parental. Aqui eu coloquei, gente, para vocês, alguns exemplos de aves, né? Então, as corujas, avestruz, os pinguins, que eu falei que eles têm uma asinha, mas é para nadar, certo? Eles têm penas bem densas, porque eles vivem em lugar muito frio para proteger contra o frio, né? Então, pinguim, ave. Os ovos são muito protegidos, né? Não sei se vocês já viram o pinguim imperador, que é esse grandão. O macho e a fêmea revezam e eles seguram o ovo aqui, ó, em cima das perninhas, para não ter contato do ovo com gelo. Eles não fazem ninhos. E aí eles estão sempre protegendo esse ovo, que é um ovo só grande, né? Do frio. Como eles controlam a temperatura do corpo, eles mantêm a temperatura do ovo, certo? E aí eles revezam. Quando um vai buscar alimento, um segura o ovo. Quando o outro vai buscar alimento, passa o ovo para o outro e assim por diante, tá? E aí eles vão alimentando o filhote até ele ser apto para se desenvolver. Esse aqui é um pavão, né? Mas ele não tá tão bonito igual aquele colorido, mas o macho também tem essas penas que se destacam para atrair a fêmea, tá? Aqui é o carcará, que é uma das aves também que são carnívoras. O urubu, que é um necrófago que come matéria orgânica em decomposição. Temos aí o condor, que é uma ave bem grande, né? Se destaca. Talvez a história já falou para vocês do dodô, né? Que era tipo uma ave, né, doméstica, que acabou de tão mansinha sendo extinta, né? Que viveu há mais ou menos 200 anos, né? E as aves, gente, elas têm uma certa importância, como qualquer ser vivo tem. Às vezes a gente fica até pensando, às vezes parece um ser vivo tão insignificante, o que, que será que ele ajuda? Todos eles têm seu papel na cadeia alimentar, né? Para o equilíbrio do ambiente. As aves, elas se destacam como elas se alimentam de ratos, de cobras, né? Algumas de insetos, então elas ajudam a controlar a população, que muitas vezes poderiam se tornar pragas, né? Então, elas ajudam a fazer o controle dessa população. No caso, os urubus, eles ajudam na limpeza, porque eles tiram carcaças, né? Limpam aquela matéria orgânica em decomposição. Muitas aves fazem polinização. O beija-flor, por exemplo, quando ele vai sugar o néctar de flor em flor, ele leva o pólen de flor em flor. Muitas aves ajudam a espalhar sementes, fazem a disseminação. O que é isso? Elas comem, às vezes, o fruto e a semente sai nas fezes. Em pleno voo, aquelas fezes caem e a semente vai germinar. Então, elas ajudam as plantas tanto na polinização como na disseminação da semente, espalhar a semente, tá? E elas têm uma certa ameaça, né? Por quê, gente? Porque o ambiente está sendo destruído, desmatamento, queimadas. Então, você tira locais de fazer ninho, locais que as aves conseguem alimento. Então, você está prejudicando, de certa forma, várias espécies, tá? Até tem espécie que corre risco de extinção, né?
A caça, tem gente que adora simplesmente pegar uma arminha aí e matar essas aves. Então, se for uma espécie às vezes rara, corre risco de extinção. A própria poluição das águas, essas aves têm que beber água, gente. Então, ela vai beber uma água poluída, contaminada, elas se prejudicam. E os agrotóxicos, né? Como as aves voam, elas vão de um lugar para o outro, elas acabam entrando em contato com essas substâncias tóxicas e acabam morrendo, né? E aí, se elas não têm locais apropriados para nidificar, aí os filhotes acabam entrando em contato com essas substâncias também, né? E aí vai causando um desequilíbrio ambiental, certo? Então, de ave, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês, certo? Então, fica aí toda a parte de peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Não, mamífero não, né? O mamífero eu até poderia fazer uma introdução, mas não é um grupo assim muito longo, tá? A semana que vem, então, a gente não tem aula, seria o simulado, mas a gente pode tranquilamente, mesmo que vocês já tiverem com a apostila nova, eu fecho essa parte de mamífero e a gente começa nova, tá? Dá para fechar numa aula e já começar a apostila nova e terminar, tá? E eu queria, então, que vocês fizessem os exercícios, tá? Quem não fez nada, pode me mandar de peixe, anfíbio, réptil, ave, pode mandar foto aí no WhatsApp, que aí a semana que vem vocês fazendo o simulado eu vou fechar as notas, tá? Então me manda a tarefinha. E quem já fez, já me mandou, alguns já até me mandaram a tarefa, já tá tudo arquivado certinho. Faça o que ainda não fez. Até a ave, né? Tem na apostila, tem no caderno de atividades, tudo que vocês fizerem aí me mandar é lucro, né, gente? Dá para somar aí as tarefas e fazer uma notinha aí, tá? Então, vamos combinar assim, durante essa semana, vocês estariam, então, enviando quem não fez tarefa, ou quem falta alguma coisa me mandar. No caso, estaria faltando quem já fez as demais de ave, certo? No mais é isso, tá? Eu acho que a gente pode parar aqui hoje, né? Tem aí uns minutos dessa aula, mas eu não vou começar mamífero, não, certo? A gente para aqui e a semana que vem, gente, eu fico disponível, tá? Ah, tô fazendo simulado, Ana. Não entendi essa questão. Você pode me explicar? Eu tô aí, né? No WhatsApp mesmo no grupo, vocês podem estar enviando e questionando. O que eu puder explicar, né? Não vou dar resposta, é óbvio, mas eu puder explicar, eu ajudo vocês aí, tá? Então, eu estou à disposição aí na sexta, no período da manhã, que vocês vão estar fazendo aí o simulado. Tá certo, gente? Então, mandem as tarefas, qualquer dúvida pode pôr no grupo durante a semana, e aí a gente se encontra, então, sem ser sexta que vem para a aula na outra. Não sei se já vão estar com a apostila, se não tiver, não tem problema, eu vou colocar os slides, eu vou comentando como a gente sempre fez. Tá certo, gente? Então, ó, bom final de semana para vocês, certo? Qualquer dúvida, qualquer problema, eu tô aí. Tá bom? Tchau, gente. Até. Tchau.